Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Materiais, Instrumentais e Equipamentos do curso Auxiliar em Saúde Bucal da Europrótese. Vamos iniciar agora o estudo dos materiais para prevenção em odontologia. E esse conteúdo marca o começo de uma etapa muito importante da nossa aula, porque a prevenção é a base da promoção para a saúde bucal em odontologia. Quando nós falamos em materiais para prevenção, nós estamos nos referindo a todos aqueles que são utilizados para evitar o surgimento das doenças bucais, como é o caso, por exemplo, da cárie dental e das doenças periodontais. E assim nós conseguimos atuar antes que o problema se instale na cavidade oral do paciente ou evitar que esse problema existente se agrave. Esses materiais podem ser utilizados tanto no dia a dia, em casa, por exemplo, quanto no consultório odontológico, sempre com o objetivo de controlar o biofilme dental, proteger as estruturas dentárias e orientar o paciente sobre a correta higiene bucal. Ao longo dessa aula, vamos conhecer os diferentes tipos de materiais preventivos, entender suas funções, indicações e a forma correta de utilização dentro da prática clínica, especialmente no contexto da atuação do auxiliar em saúde bucal. E nós vamos organizar os materiais dentários para prevenção em grupos, porque cada um atua de uma forma diferente no controle do biofilme dental e na manutenção da saúde bucal. Primeiro, nós temos os materiais para controle mecânico do biofilme dental, que são a escova e o fio dental. Esses materiais fazem a remoção física do biofilme, ou seja, eles retiram a placa bacteriana que fica aderida aos dentes e entre eles. E eles são fundamentais na higiene bucal diária e têm um papel essencial na prevenção da cárie e das doenças que acometem a cavidade oral. E em seguida, nós temos os materiais para controle químico do biofilme dental, como é o caso do flúor, das pastas dentais, dos enxaguatórios bucais e dos géis dentais. Esses materiais ajudam a controlar os micro-organismos do biofilme, fortalecem o esmalte dental por meio da remineralização e potencializam a prevenção quando usados junto com o controle mecânico. Também fazem parte da prevenção os materiais utilizados nos procedimentos de profilaxia profissional, que são os insumos, que é aqueles que têm prazo de validade. E nesse grupo entram a pasta profilática, pedra-pomes, o bicarbonato de sódio, o fio dental, que é utilizado durante a profilaxia, a água destilada e as substâncias protetoras labiais. Esses materiais são usados durante a limpeza profissional para remover o biofilme, para remover as manchas extrínsecas e também contribui para a manutenção da saúde bucal. E outro grupo muito importante é dos materiais preventivos de uso profissional, como é o caso dos selantes de fóssulas e fissuras. Eles são indicados principalmente para prevenir cáries em superfícies oclusais dos dentes posteriores, especialmente em crianças e adolescentes. E por fim, nós temos os evidenciadores de biofilme dental, que podem ser encontrados na forma de soluções, comprimidos ou pastilhas. E esses materiais servem para tornar o biofilme, a placa bacteriana, visível, ajudando tanto na orientação do paciente para a escovação, quanto na avaliação da eficácia da higiene bucal e nas ações educativas realizadas pela equipe de saúde bucal. Então, agora nós vamos falar sobre os materiais para controle mecânico do biofilme dental, que são aqueles que atuam por remoção física, ou seja, por atrito e movimento sem uma ação química. Começando pelas escovas dentais, nós temos a escova manual e a escova elétrica. A escova elétrica entra assim como um material de controle mecânico porque ela remove o biofilme por meio de movimentos automatizados, mas o princípio é o mesmo, a ação física sobre a superfície dos dentes. E em seguida nós temos os materiais interdentais, que são utilizados para limpar as regiões entre os dentes, onde a escova muitas vezes não consegue alcançar. E nesse grupo estão o fio dental, a escova interdental, indicada principalmente quando existem espaços interdentais maiores, próteses dentárias ou uso de aparelhos ortodônticos, especialmente o fixo. E o passa-fio dental, que auxilia a passagem do fio entre as áreas com contenções, com próteses ou aparelhos ortodônticos.
Também fazem parte do controle mecânico do biofilme os materiais para a higiene da língua. A língua acumula grande quantidade de biofilme e por isso nós utilizamos o raspador de língua, acoplado à escova dentária ou avulso, e também a dedeira para a higiene oral. A dedeira, especialmente, ela é indicada para bebês, para idosos ou pacientes dependentes, facilitando a remoção mecânica do biofilme lingual. Todos esses materiais têm em comum o fato de atuarem exclusivamente por ação mecânica, sendo fundamentais para a higiene bucal diária e para a prevenção das doenças bucais. O controle químico do biofilme dental envolve materiais que atuam reduzindo ou controlando a atividade dos micro-organismos que estão presentes no biofilme, e ele age por meio de substâncias químicas específicas. Entre esses materiais estão os fluoretos, que aparecem aqui no slide para a gente, tanto na forma de gel quanto na forma de verniz fluoretado. O flúor tem papel fundamental na prevenção da cárie, porque ele fortalece o esmalte dental por meio da remineralização e também interfere no metabolismo das bactérias. As pastas dentais, representadas aqui, também fazem parte do controle químico do biofilme. Elas contêm agentes ativos, como os fluoretos, compostos à base de zinco ou outros componentes antimicrobianos que auxiliam no controle bacteriano durante a escovação diária. Os enxaguatórios bucais também atuam no complemento da higiene bucal mecânica. Dependendo da sua composição, podem conter óleos essenciais, clorexidina ou outros agentes químicos que ajudam a reduzir a carga bacteriana do biofilme, especialmente em áreas que são de difícil acesso para a higiene. Os géis dentais terapêuticos, como nós vemos aqui, são utilizados tanto no consultório quanto sob orientação profissional para uso domiciliar. Eles costumam conter agentes antimicrobianos, como a clorexidina, e também são indicados em situações específicas para controle, por exemplo, da gengivite, inflamações ou para controle do alto risco de cárie. E entre os principais agentes químicos, nós podemos destacar a clorexidina, que é considerada padrão ouro no controle químico do biofilme, principalmente em tratamentos de curta duração. E é importante reforçar que todos esses materiais atuam como complemento à higiene mecânica e não substituem a escovação correta e o uso do fio dental, que, é claro, continuam sendo a principal forma da remoção do biofilme. Os materiais para profilaxia dental são classificados como insumos, são aqueles que são materiais de consumo utilizados diretamente durante o procedimento clínico de limpeza profissional. Então, aqui nós temos a pasta profilática, que é empregada para auxiliar na remoção do biofilme dental e das manchas extrínsecas, além de promover o polimento das superfícies dentárias após a limpeza. Temos a pedra pomes, que é um material abrasivo indicado em situações específicas, principalmente para a remoção de manchas mais aderidas, sempre com cuidado para evitar o desgaste excessivo do esmalte dental. E aí nós temos o bicarbonato de sódio odontológico, que é utilizado principalmente na profilaxia com jato, sendo eficaz na remoção do biofilme e das manchas extrínsecas, especialmente em áreas de difícil acesso. E além do bicarbonato, também pode ser utilizado o eritritol, que é um pó mais fino e menos abrasivo, indicado para uma profilaxia mais suave, inclusive em regiões subgengivais e em pacientes com maior sensibilidade. O fio dental é utilizado também durante a profilaxia e permite a limpeza das áreas interdentais, removendo resíduos e biofilme entre os dentes e garantindo uma higienização mais completa. A água destilada ou deionizada é utilizada no preparo de materiais e no funcionamento adequado dos equipamentos odontológicos, prevenindo assim as contaminações e o acúmulo de resíduos minerais dentro desses equipamentos. E por fim, nós temos o protetor labial, que é aplicado para proteger os lábios do paciente durante o procedimento, evitando ressecamento, fissuras e desconforto. E entre os materiais utilizados na prevenção em odontologia, destacam-se também os materiais preventivos de uso profissional, que é o caso dos selantes de fóssulas e fissuras.
Esses materiais são aplicados pelo cirurgião dentista com o objetivo de proteger as superfícies oclusais dos dentes, principalmente molares e pré-molares, que apresentam sulcos e fissuras mais profundas e maior risco de desenvolvimento de cárie. Os selantes atuam criando uma barreira física que dificulta o acúmulo de biofilme e restos alimentares nessas regiões. E outro grupo importante é dos evidenciadores de biofilme dental, que podem ser encontrados na forma de soluções, comprimidos ou pastilhas evidenciadoras. Esses materiais não têm a função terapêutica direta, mas eles servem para tornar o biofilme visível. Então, é fácil verificar que há o biofilme na superfície dos dentes, e ali, logicamente, eles mostram que há necessidade de maior higiene. Então, os evidenciadores auxiliam na orientação do paciente, na avaliação da eficácia da higiene bucal, se a higiene está sendo feita de forma correta, e nas ações educativas realizadas pela equipe de saúde bucal, permitindo que o paciente identifique as áreas onde a remoção do biofilme não está sendo realizada de forma adequada, e assim ele consegue corrigir a forma de realização da sua higiene oral. E agora nós vamos falar sobre os materiais para proteção do complexo dentino pulpar. A polpa dentária é o tecido vivo que fica no interior do dente. Ela contém vasos sanguíneos e nervos, sendo responsável pela nutrição do dente, pela sensibilidade e pelos mecanismos de defesa contra agressões. Ao redor da polpa está a dentina, que é um tecido mineralizado, menos duro que o esmalte, e que tem a função de proteger a polpa. Ela possui túbulos dentinários que permitem a comunicação entre o meio externo e o interior do dente. E por isso dizemos que a dentina e a polpa não funcionam separadamente, mas sim como uma única unidade chamada de complexo dentina-polpa. Qualquer agressão à dentina pode refletir diretamente na polpa do dente. Quando a dentina é exposta, seja por cárie, desgaste, trauma ou durante procedimentos restauradores profundos, a polpa pode sofrer agressões físicas, químicas ou bacterianas. Essas agressões podem causar sensibilidade, inflamação pulpar ou até mesmo a perda do dente. Dessa forma, durante os procedimentos odontológicos, é fundamental compreender a importância do complexo dentina-polpa e a necessidade de protegê-lo adequadamente. Os materiais utilizados com essa finalidade têm o papel de preservar a saúde pulpar, reduzir a sensibilidade e contribuir para o sucesso e para a longevidade das restaurações. A partir desse conceito, então, vamos estudar quais são os materiais indicados para a proteção do complexo dentina-polpa e em quais situações eles devem ser utilizados. Os materiais para proteção do complexo dentina-polpa são utilizados com o objetivo de proteger a dentina e a polpa dental durante os procedimentos restauradores. Esses materiais ajudam a reduzir a sensibilidade pós-operatória e a preservar a vitalidade pulpar, funcionando como uma barreira contra agressões físicas, químicas e biológicas que podem ocorrer durante ou após o tratamento. Entre os materiais utilizados está o sistema adesivo, também conhecido como adesivos dentinários, que promove o selamento dos túbulos dentinários, reduzindo a permeabilidade da dentina e protegendo o complexo dentina-polpa de forma indireta. O cimento de ionômero de vidro é empregado principalmente em cavidades mais profundas, atuando como uma base protetora com boa adesão à estrutura dental e liberação de flúor, o que contribui para a proteção da dentina. Já o cimento de hidróxido de cálcio, ele é indicado em situações de maior proximidade com a polpa, porque ele possui uma ação protetora direta e a capacidade de estimular a formação de dentina reparadora. E também nós podemos citar os vernizes cavitários, o cimento de fosfato de zinco e o cimento de óxido de zinco e eugenol, que tiveram um uso mais frequente no passado, mas hoje em dia apresentam indicações mais limitadas ou específicas. E agora nós vamos observar como a proteção do complexo dentina-polpa varia de acordo com a profundidade da cavidade. Quando a cavidade é superficial, rasa ou média, a imagem mostra que a proteção é feita apenas com o sistema adesivo e com a resina composta.
Nesses casos, ainda existe uma grande quantidade de dentina protegendo a polpa, não sendo necessário utilizar materiais de forramento adicionais. Agora, quando a cavidade provocada pela cárie é profunda, a proteção precisa ser maior. Por isso, além do sistema adesivo e da resina composta, é utilizado o cimento de ionômero de vidro, que funciona como uma camada intermediária de proteção e de selamento da dentina, ajudando a reduzir a sensibilidade e as agressões ao tecido pulpar. E na cavidade provocada pela cárie muito profunda, onde a proximidade com a polpa é ainda maior, a proteção é feita de forma mais cuidadosa. Primeiro, no ponto mais profundo da cavidade, é aplicado o cimento de hidróxido de cálcio, que tem função de proteger diretamente a polpa e estimular a formação de dentina reparadora. Sobre esse material é aplicado o cimento de ionômero de vidro e, por fim, são utilizados o sistema adesivo e a resina composta para finalizar a restauração. E, portanto, então, a mensagem principal que nós vemos aqui é que, quanto mais profunda for a cavidade provocada pela cárie, maior deve ser a proteção do complexo dentino-pulpar, e a escolha correta dos materiais é fundamental para garantir a saúde do dente e o sucesso desse tratamento restaurador. E aqui nós vemos os vernizes cavitários, que são materiais aplicados no interior das cavidades que foram feitas com o objetivo de remoção da cárie, com a finalidade de criar uma película protetora semipermeável sobre a dentina. Essa película promove o selamento dos túbulos dentinários, reduzindo a sensibilidade pós-operatória e protegendo a polpa contra agentes químicos e térmicos que são liberados pelos materiais restauradores, especialmente o amálgama. Esses materiais atuam como uma barreira contra a infiltração marginal e agentes agressores, contribuindo para o conforto do paciente e para a longevidade da restauração que está sendo realizada. Também auxiliam na redução do choque galvânico e em restaurações que são metálicas. Quanto à composição, os vernizes cavitários são formados por resinas naturais ou sintéticas, como o poliestireno, dissolvidas em solventes orgânicos, e após a aplicação com pincel, o solvente evapora, formando uma camada fina e contínua sobre as paredes dessa cavidade que foi realizada para a restauração dentária. A aplicação do verniz cavitário deve ser feita após a limpeza da cavidade e antes da restauração final, de maneira uniforme, para que a película formada seja eficaz e não apresente porosidade e assim proteger a polpa. O sistema adesivo é o conjunto de materiais e etapas que utilizamos para fazer a restauração se unir ao dente e, ao mesmo tempo, selar a dentina, protegendo o complexo dentina-polpa e ajudando a reduzir a sensibilidade. É importante entender que o adesivo dentinário é apenas uma etapa do processo, é uma parte. O sistema adesivo envolve toda a estratégia de condicionamento, a aplicação e o selamento. Primeiro, nós preparamos a superfície do dente. Dependendo do sistema escolhido, esse preparo pode ser feito com ácido fosfórico separado, seguido de lavagem ou com um condicionamento mais suave, realizado pelo próprio material, sem necessidade de lavagem. Quando o sistema possui primer separado, ele é aplicado para penetrar na dentina e preparar os túbulos dentinários. Em seguida, aplicamos o adesivo, que é uma resina fluida responsável por formar a ligação entre o dente e o material restaurador. E após a fotoativação, ocorre a formação da camada híbrida, que promove o selamento da dentina. E existem 3 grandes tipos de sistemas adesivos. No sistema convencional, utilizamos ácido e realizamos lavagem. Ele pode ser de 3 passos, ácido, primer e adesivo, ou de 2 passos, quando o primer e o adesivo vêm juntos no mesmo frasco. No sistema autocondicionante, não há lavagem do ácido. Ele pode ser de 2 passos, com primer autocondicionante e depois adesivo, ou de 1 passo, quando tudo vem em um único frasco. E já no sistema adesivo universal, também chamado de multimodo, é o mais versátil. Normalmente é um único frasco
e o cirurgião dentista pode escolher se vai utilizá-lo como convencional, como autocondicionante ou apenas realizando o condicionamento seletivo do esmalte. E agora, como um comparativo, nós vamos entender o passo a passo do sistema adesivo convencional de 3 passos, que utiliza ácido, primer e adesivo em etapas separadas. Primeiro é realizado o condicionamento ácido com ácido fosfórico a 37%. No esmalte, o ácido permanece por 30 segundos e na dentina por 15 segundos. Essa etapa tem a função de preparar a superfície do dente, criando microporosidades que favorecem a adesão do material restaurador. Em seguida, a cavidade é lavada com água por aproximadamente 60 segundos, removendo completamente o ácido. E após a lavagem, a cavidade é seca com papel absorvente e é importante lembrar que a dentina não deve ser desidratada em excesso. E depois disso, a cavidade recebe suaves jatos de ar, mantendo uma distância aproximada de 20 centímetros, apenas para remover o excesso de umidade. Na sequência, é feita a aplicação ativa do primer, somente na dentina, por cerca de 20 segundos. O primer penetra na dentina condicionada, preparando as fibras colágenas para adesão. E após a aplicação do primer, novamente são realizados jatos leves de ar para evaporar o solvente e favorecer a penetração adequada do material. Em seguida, aplica-se o adesivo, de forma ativa, tanto no esmalte quanto na dentina, também por aproximadamente 20 segundos. O adesivo é responsável pela formação da ligação entre o dente e o material restaurador. E, por fim, é realizada a fotopolimerização por 20 segundos, garantindo a formação da camada híbrida, que promove o selamento dos túbulos dentinários e a adesão adequada da restauração. E aqui o nosso próximo comparativo é o passo a passo do sistema adesivo autocondicionante de um único passo. Nesse tipo de sistema não é realizado condicionamento ácido separado, pois o próprio material já contém componentes que promovem o condicionamento da superfície dental durante a aplicação. Então, primeiro é feita a aplicação ativa do adesivo autocondicionante, também chamado de adesivo universal, quando utilizado nessa estratégia. O material deve ser aplicado por aproximadamente 20 segundos, cobrindo toda a cavidade, tanto em esmalte quanto na dentina. E essa aplicação ativa é importante para favorecer a penetração adequada do adesivo. Em seguida, são realizados suaves jatos de ar, mantendo uma distância aproximada de 20 centímetros da cavidade, com o objetivo de evaporar o solvente e deixar uma camada uniforme do material sobre a superfície dental. E por fim, nós realizamos a fotopolimerização por cerca de 10 segundos, garantindo a polimerização do adesivo e a formação da camada híbrida. Esse protocolo caracteriza o sistema adesivo autocondicionante de um passo que se destaca pela praticidade e pela rapidez, sendo uma opção bastante utilizada na rotina clínica, sempre respeitando as indicações do fabricante. E aqui nós temos o nosso próximo exemplo, que é o sistema adesivo universal utilizando a técnica autocondicionante, também chamada de Self-Tack. Nessa técnica, o cirurgião dentista não utiliza o ácido fosfórico separado. O próprio adesivo já possui componentes capazes de realizar o condicionamento de forma mais suave, principalmente sobre a dentina. No primeiro passo, o cirurgião dentista aplica 2 camadas do adesivo universal com o microbrush, que é uma escovinha própria para a aplicação, e aplica de forma ativa por 20 segundos no total, sendo 10 segundos para cada camada. Essa aplicação é feita em toda a cavidade que foi realizada ali para a limpeza daquela cárie, para a remoção da cárie que atingiu o dente, envolvendo ali o esmalte e a dentina. A aplicação ativa é importante para favorecer a penetração do adesivo e o selamento dos túbulos dentinários. Em seguida, o cirurgião dentista faz jatos suaves de ar, mantendo uma distância aproximada de 20 centímetros dessa cavidade por cerca de 5 segundos. Essa etapa tem como objetivo evaporar o solvente do adesivo sem remover o material aplicado.
E após isso, o cirurgião dentista faz a fotopolimerização por cerca de 10 segundos, promovendo a polimerização do adesivo e a formação da camada híbrida, garantindo o selamento da dentina e a adesão do material restaurador. Então, a técnica autocondicionante com adesivo universal é bastante utilizada por ser mais simples, reduzir o número de etapas clínicas e diminuir a sensibilidade pós-operatória, especialmente em cavidades mais profundas. O cimento de hidróxido de cálcio é um material odontológico utilizado principalmente para a proteção da polpa dentária, especialmente em cavidades profundas. Sua principal função é atuar como material de forramento ou capeamento, protegendo a polpa contra estímulos térmicos, químicos e bacterianos, além de estimular a formação de dentina reparadora, o que ajuda a preservar a vitalidade do dente. Esse material apresenta algumas propriedades importantes, como a biocompatibilidade, a ação antimicrobiana, devido ao seu pH elevado, e a capacidade de estimular o reparo pulpar e a radiopacidade, permitindo sua visualização em exames radiográficos. O cimento de hidróxido de cálcio pode ser utilizado no capeamento indireto, quando a polpa não está exposta, e no capeamento direto, em casos de exposição pulpar acidental. Também é indicado como forramento protetor sob restaurações e em situações específicas na endodontia, como medicação intracanal ou reparo de perfurações. A manipulação geralmente é feita pelo sistema pasta-pasta, misturando-se quantidades iguais da base e do catalisador em uma placa de vidro, até obter uma consistência homogênea. O material deve ser aplicado em camada fina, evitando excessos e sempre protegido, pois pode ser dissolvido por umidade ou pelo ácido do condicionamento ácido. O cimento de ionômero de vidro, conhecido como CIV, é um material odontológico bastante versátil, composto por um pó de vidro fluoroalumínio silicato e há um líquido à base de ácido poliacrílico que reagem quimicamente entre si. Uma de suas principais características é a adesão química direta ao esmalte e à dentina, sem necessidade de sistema adesivo. Além disso, o CIV apresenta liberação contínua de flúor, o que contribui para a prevenção da cárie e para a remineralização da estrutura dental. O cimento de ionômero de vidro é indicado como forramento cavitário, base protetora e também para selamento de fóssulas e fissuras, além de restaurações provisórias, e também é amplamente utilizado na odontopediatria. Dependendo da formulação, pode ser utilizado também para cimentação. E existem diferentes tipos de CIV, como o convencional, o modificado por resina, e que apresenta melhor resistência e inclusive estética também, e o CIV reforçado com metal, que é indicado para áreas que exigem maior resistência mecânica. A manipulação é feita pelo sistema pó e líquido, respeitando sempre a proporção indicada pelo fabricante, mas geralmente utiliza-se uma medida de pó para uma gota de líquido, desprezando a primeira gota. A espatulação deve ser leve e controlada por cerca de 45 segundos, e o material deve ser inserido na cavidade enquanto ainda apresenta o brilho superficial. Após a inserção, o CIV deve ser protegido de umidade e da desidratação, geralmente com verniz cavitário ou com vaselina, especialmente nas primeiras 24 horas, pois o material é sensível nessa fase inicial. E para encerrar a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o cimento de fosfato de zinco e o cimento de óxido de zinco e eugenol. O cimento de fosfato de zinco foi amplamente utilizado como base e como material de cimentação. Ele não apresenta adesão à estrutura dental e pode causar irritação pulpar quando aplicado diretamente sobre a dentina. E esse foi o motivo pelo qual seu uso exige a proteção adequada. E atualmente o seu emprego é mais limitado, tendo sido substituído por materiais com melhores propriedades de selamento e biocompatibilidade. Já o cimento de óxido de zinco e eugenol é conhecido pelo seu efeito calmante sobre a polpa dental.
sendo mais utilizado principalmente como material provisório ou base intermediária. No entanto, ele não deve ser utilizado sob restaurações de resina composta, pois o eugenol interfere na polimerização da resina. E atualmente esses materiais possuem indicações específicas e restritas, sendo importantes principalmente para a compreensão histórica e para situações clínicas bem determinadas. Então, pessoal, nós encerramos a nossa aula de hoje por aqui e vejo vocês na próxima aula.